Bom dia mais uma vez, meus queridos. Vamos começar aqui a nossa segunda aula, dando continuidade aí aos nossos conteúdos de fontes energéticas, né? Então, agora há pouco a gente finalizou aí falando dos aspectos ligados às fontes energéticas de energias hidroelétricas no Brasil e também, obviamente, falamos aí de outras fontes energéticas que são utilizadas em nosso território, tá certo? Então, vamos começar aí a trabalhar umas questões para a gente colocar na prática o que a gente discutiu, tá certo? Então, para começar aí, nós temos essa questãozinha aí importantinha para vocês, questão de número 2. Diz o seguinte, ó: o Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidroelétricos do mundo, o que justifica, em partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. É aquilo que a gente já viu, né? Normalmente, as fontes energéticas sempre têm ali um pontozinho negativo, algum impacto, seja ambiental, seja social, mas impactam ali o meio de alguma forma, tá certo? Então, nós temos aí ó, a questão, diz o seguinte: assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem, olha aí. Então, a questão ela está pedindo uma vantagem, bora lá, uma vantagem e uma desvantagens das hidroelétricas. Tempinho aí de 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. Bora lá, eu quero a participação agora. Vamos perder essa vergonha. Vamos participar, vamos interagir. Bora lá, tempinho para vocês. Pronto, meus queridos. E aí? A Dulce falou que é a letra C. A Adriana também falou que é a letra C. Bora lá, então. Vamos confirmar se é isso mesmo. Olha aí, primeiro, a letra A diz o seguinte: não emitem poluentes na atmosfera. A gente pode considerar isso? Pode. Professor, mas você não falou agora há pouco lá que nós temos a liberação de alguns gases quando há o soterramento de florestas, na formação ali do lago artificial? Temos? Pois é. Mas perceba que é uma informação restrita.
quando há formação vegetal, no processo de formação do lago, não é no processo em si de geração de energia. Tanto que o exemplo da questão que eu falei que foi cobrada no Enem sobre isso, ela especificava em que sentido que a fonte hidrelétrica era considerada uma fonte que contribuía para o efeito estufa. Aí a questão detalha. Então, normalmente, quando não há esse detalhamento, as questões se referem ao quê? Ao processo de produção. E aí eu te pergunto, no processo de produção em si, tem liberação desses gases? Não. Então, sim, eu posso considerar que elas não emitem poluentes para a atmosfera nesse sentido. Porque se a informação está de modo geral, ele está considerando esse aspecto. Aí ele diz, porém não são muito eficientes. Aí não. São eficientes sim. Elas são eficientes. Tá certo? Tanto que é a fonte mais utilizada no Brasil. Letra B. São ambientalmente corretas. E aí? São ambientalmente corretas? O próprio enunciado da questão diz, olha aí, ó. Olha aí, olha aí. São bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas. Perceba que a questão coloca aí o termo mais, com relação aos impactos ambientais, que de fato, durante o processo de produção, são impactos ambientais mínimos, tá certo? Então, isso é um fato, ok? Agora, quando ele diz, porém, interferem diretamente no efeito estufa. Lembra? Qual é a situação lá de interferência no efeito estufa? A situação associada à construção, à formação dos lagos, à submersão de florestas, né? Isso é nesse sentido. Então, a gente não considera diretamente porque diariamente no seu processo de produção não está contribuindo para o efeito estufa. Então, elimina também. Vamos pular a C, que é o que a galera disse aí que é. A letra D diz, ocupa pequenas áreas. Não. Tá certo? Por que que a gente considera que não? Porque o principal impacto ambiental e social de uma usina hidrelétrica é a formação do lago. E a formação dos lagos são áreas grandes e não áreas pequenas, abrangem grandes áreas. Aí ele diz, a desvantagem, porém interfere no curso dos rios. De fato, interfere. Sabe onde é que tem problemas associados a essa questão de interferência no curso dos rios? Acontece lá no Egito. Não é isso? Vocês sabem que o rio Nilo, ele é um rio que, em certo ponto, até o São Francisco é comparado com ele, né? Sentido sul-norte, corta uma área semiárida, o rio Nilo corta uma área de deserto sem cercar, não é assim? Então, a montante, sabem o que é a montante? Quando é que o que se refere a montante? Quando a gente está falando de um rio aqui, ó. Normalmente o rio ele nasce numa altitude elevada, não é assim, ó? Que é a nascente. Ele vai aqui, ó, desce, tá, até chegar ali na sua foz. Então, quando eu estou aqui a montante, eu estou falando do alto curso, certo? Das áreas mais próximas da nascente. Quando eu falo a jusante, eu estou falando do baixo curso, das áreas mais próximas da nascente. Então, é no alto curso onde a gente vai ter os desníveis de relevo e é onde é mais propício para a construção de barragens. Pois bem, lá a montante do rio Nilo, no Egito, há a construção de barragens para gerar energia elétrica, usinas hidrelétricas. E um dos problemas que está associados a isso é a interferência, como coloca aqui a questão, ó, dessas barragens, dessas hidrelétricas no curso dos rios. Vocês sabem que, historicamente, lá no caso do Egito, nós temos ali, minha gente, uma área tradicional de desenvolvimento da agricultura, não é isso? As antigas civilizações, elas ocuparam aquelas áreas e principalmente ali, ó, já chegando do médio para o baixo curso, nas margens, nós temos ali um processo de sedimentação dessas margens, um fenômeno chamado de aluvionamento. Ou seja, os sedimentos, a matéria orgânica que o rio traz do alto curso até o baixo curso é depositado nessas áreas, não é isso? E a deposição desses sedimentos torna aquele solo fértil para o desenvolvimento agrícola. Sim, professor, e o que isso aí tem a ver com as barragens? Ou seja, essas barragens que retêm mais água aqui, ó, olha aqui, ó. Se a barragem está feita aqui, mais água vai ser retida aqui, não é verdade? Concordam? Então, significa dizer que a jusante eu vou ter
uma redução da vazão de água do rio. Então, o fenômeno do aluvionamento, que prepara o solo para o desenvolvimento da agropecuária, é reduzido. E isso tem gerado uma série de problemas lá no Egito. E assim, ocorre também, por exemplo, na região ali do entorno de Israel, em torno da Turquia, as disputas ali pelas águas do Rio Jordão, a construção de barragem também tem afetado, né, o volume de água que chega ali na região do Oriente Médio, que já é uma região árida, que já é uma região carente de água. Então, isso gera algumas disputas que são chamados hidroconflitos. Então, de fato, sim, sem dúvida nenhuma, a construção de barragens, elas interferem diretamente nos cursos do rio, e dependendo da área, isso gera conflitos, tá certo? Letra E. A construção é rápida? Não, não. É só você observar todo o processo de construção da hidrelétrica de Belo Monte. Claro que teve a questão da paralisação das obras, os protestos e tudo. Mas, de modo geral, são obras de grande magnitude, então não são rápidas, tá certo? Muito bem. Então, de fato, a alternativa correta é a letra C, como vocês colocaram, não é isso? Nós temos ali uma produção que pode ser controlada? Pode sim. Professor, mas você não estava falando que a produção está associada ao volume de água do rio? Sim. Mas lembram dessa imagem? Cadê? Bora voltar aqui, ó. Estão vendo aqui essa portinha, ó, que vai controlar aqui a saída de água para poder passar pela turbina. Então, sim, a gente pode fazer um controle, sim, da produção. Isso é fato. Ela pode ser controlada. Então, seria ali a vantagem. A desvantagem, porém, os custos são muito elevados. Sim, os custos de construção, tá certo? Ele não especificou na questão, mas os custos de construção são custos elevados, tá certo? Então, a alternativa correta, letra C. Todo mundo entendeu? Alguma pergunta, alguma dúvida? Desejam algum esclarecimento? Não, né? Vamos para frente, então. Olha aí, questãozinha de número 3, também importante. Vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Vou fazer aqui o enunciado para vocês e vou dar um tempinho ali de 1 minuto e meio, 2 minutos para vocês. Olha aí. Para a produção de energia elétrica, faz-se necessário represar um rio, construindo uma barragem que irá formar um reservatório, lago. A água represada moverá as turbinas que produzirão a energia. Entre os impactos ambientais causados por esta construção, cabe destacar. Então, ele está falando ali da produção de uma barragem, que resulta lá da construção da hidrelétrica, e ele quer saber, entre os impactos ambientais causados pela construção, qual é o que a gente pode destacar. 2 minutinhos aí para vocês me responderem essa questão, tá bom?
Muito bem, muito bem. Já vi aí que ficou uma dúvida entre a letra B e a letra D, não foi isso, meus queridos? Bora lá então? Vamos desvendar esse mistério? Olha aí, primeiro ponto. Então ele quer os impactos ambientais que estão associados à construção das hidrelétricas, não é isso? Vamos lá. Aumento da temperatura local, posso considerar? Não, necessariamente não. O aumento do volume de água ali não obrigatoriamente vai aumentar a temperatura. Pelo contrário, tende a aumentar a evaporação, tende a aumentar a umidade e volume de chuvas, não é verdade? E a chuva ácida? Olha aqui, ó, a chuva ácida, bora lá. É um problema, coloca aí. A chuva ácida, ela é um problema ambiental. De onde, gente? Ambiental de áreas urbanas. Coloquei isso aqui, urbanas, para vocês, tá certo? Então, quando eu falo de chuva ácida, eu vou me referir aos impactos, à poluição associada aos grandes centros. Nós temos ali, nessas áreas, devido à emissão de poluentes, de gases, seja pela queima de combustíveis fósseis, seja pela queima de também combustíveis fósseis nas indústrias, nos veículos, né? Nós temos ali a liberação de alguns gases que formam ácidos, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Então, esses gases, ao ir para a atmosfera, em contato com a umidade, formam esses ácidos e, consequentemente, quando a chuva vem, ela vem com um pH bem baixo e causa ali uma série de problemas, né? Como a acidificação dos solos, como a questão dos impactos na vegetação, como o aumento da morte de vida dentro dos rios, né? A morte de peixes, de algumas algas, uma série de problemas, tá certo? Então, falou de chuva ácida, você vai considerar os espaços urbanos, não está associado aqui à construção de barragens, beleza? Vamos aí, eu vou para as outras que não foram escolhidas. Letra C, alagamento de grandes áreas, ok? Ok. Se gera um lago artificial, então vai gerar um alagamento de grandes áreas. O aumento do nível dos oceanos, olha isso aqui, ó. Galera, lembram que eu falei? Se eu tenho aqui um rio, olha aqui, ó, a montante, nascente. Esse rio vai aqui, ó, descer e tal. Tá vendo, ó? Eita, pronto. E eu faço o represamento dessa água aqui, ó, a montante no alto curso. O que é que vai acontecer aqui, ó? Se eu vou represar mais água aqui na barragem, a montante, quer dizer então que a jusante, no sentido da foz, eu vou ter um volume de água menor. Foi o que a gente viu na outra questão, não é isso? Que há ali uma alteração do curso de água do rio, não é verdade? Então, pensa o seguinte, tem aquele ditado que as águas correm para o mar, né? Nós temos então os rios que têm drenagem do tipo exorreica, que vai direto para o oceano, como é o caso do nosso rio Parnaíba, e nós temos rios que têm drenagem do tipo endorreica, que deságua dentro de outro rio ou de um lago, ou seja, dentro do continente. É o caso do nosso rio Puti. Mas diretamente como o rio Puti, ele deságua no Parnaíba, e o Parnaíba vai desaguar no oceano, então ele contribui para as águas oceânicas, concordam? Eu não posso atribuir o fato de que a construção de barragens ela vai estar associada ao aumento do nível dos oceanos. Se a gente fosse considerar essa contribuição, seria o contrário, porque como a barragem vai reter mais água, então ela não iria contribuir para aumentar. Pelo contrário, seria uma redução, se fosse para considerar esse aspecto. Então, você elimina aí a letra C, tá certo? Aí nós temos a letra E, alagamentos. Ok, perfeito. Ocorre os alagamentos, está associado à formação do lago. Poluição atmosférica? Não. Nós não podemos associar a poluição atmosférica. Aí você vem de novo, professor, mas você falou ainda agora há pouco sobre aquela situação, mas eu falei que é uma situação específica, associado a áreas de formação vegetal, em grande quantidade. Então, eu não vou considerar, a questão está trabalhando de modo geral. Vamos para a letra D, que escolheram aí, ó. Alteração do curso natural de um rio. Posso concordar? Sim, claro, vai alterar a vazão do rio, retenção de água. Mas, poluição atmosférica, não é isso? Então, nos restou a letra B. Alagamentos?
Verdade. Desequilíbrio da fauna e da flora? Sim. Por quê? Porque ali onde vai se formar um lago, normalmente é um bioma. Eu vou ter ali espécies vegetais, eu vou ter espécies animais, e se aquele bioma vai alagar, essas espécies vão ser perdidas, elas vão ter que migrar para outras áreas. E no caso de formações vegetais, nós temos a questão do endemismo. É por isso que todas essas obras de construção de usinas hidrelétricas e obras de um modo geral, como construção de estradas, elas precisam de relatórios de impacto ambiental antes e depois, para poder ser feito um levantamento de quais impactos serão causados por aquela obra, se existem áreas que devem ser preservadas. E entre as áreas que devem ser preservadas, nós podemos citar as áreas endêmicas. Professor, o que é um endemismo? Galera, o endemismo está associado a espécies que se desenvolvem em um local específico e não se desenvolvem em outro local, porque aquele local específico tem condições particulares para o desenvolvimento daquela espécie. Então, nesse caso de construção de hidrelétricas, e principalmente se tratando de Brasil, na Amazônia, há essa preocupação com os impactos causados e com as possíveis espécies endêmicas que podem existir naquele bioma e que não podem não existir em nenhum outro local. Então, sim, o desequilíbrio da fauna, sem dúvida nenhuma. Alternativa correta, letra B, de bola. Tranquilo? Tranquilo e calmo? Entendido? Vamos para frente? Bom, vamos falar então de outra fonte energética. Vamos falar agora então da chamada biomassa. Como eu já falei para vocês, galera, a biomassa nada mais é do que a matéria orgânica, né? Restos de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, no seu processo de decomposição, ela libera gases, né, que podem ser utilizados ali na produção de energia elétrica, né? E nós podemos gerar também outros subprodutos, como os biocombustíveis, alguns deles. E aí nós temos o exemplo da produção do etanol, que é o biocombustível mais famoso, que pode ser feito da cana-de-açúcar, que é o que é mais produzido no Brasil, olha aí, ó, cana-de-açúcar. Pode ser produzido a partir do milho, que é o que é mais produzido pelos Estados Unidos. Pode ser produzido ali através do trigo, através do sorgo, como ocorre na África, através da beterraba, na Alemanha. Então, alguns vegetais, no seu processo de decomposição da biomassa, dá para se produzir o etanol, tá certo? E é importante lembrar que esse combustível, o etanol, ele vai ganhar mais importância durante os anos 1970 e 1980. Como a gente falou no início da aula, a década de 1970 ela é marcada pelas crises, não é isso? De quem? Pelas crises, deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Pelas crises de quem, galera? Pelas crises do petróleo. Não é isso? Nós vamos ter ali os choques do petróleo, que a gente já abordou quando estávamos falando de geopolítica do petróleo, que foi especificamente em 1973 e 1979. 73, Guerra do Yom Kippur, lá em Israel, região da Palestina, e 79, Revolução Iraniana. Então, com esse choque, durante os anos 80, o etanol passou a ter uma maior importância como combustível, tá certo? Então, é nesse contexto que muitos países vão começar a se preocupar em aumentar suas produções de etanol para diminuir a dependência com relação a quem? Ao petróleo. E no caso do Brasil, nesse período, nós vamos ter o desenvolvimento de um programa chamado Proálcool. Então, o Brasil, olha aí, o Brasil, durante os anos 1980, vai desenvolver um programa chamado Proálcool. Esse programa, ele vai estimular, galera, a produção do etanol. Então, se você observa muitos veículos dos anos 80, dos anos 90, né, vamos observar ali
Chevette, Del Rey, Pampa, são alguns dos modelos nacionais que foram fabricados naquele contexto. Né? Passat, esses carros, em sua maioria, eles vieram com combustão a álcool, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Durante os anos 80, com essa crise do petróleo, o governo brasileiro ele vai procurar desenvolver, né, o etanol como forma de diminuir a sua dependência em relação ao petróleo. Mas para isso era necessário também incentivar a produção de veículos a essa combustão, já que naquele contexto a maior parte dos veículos vinham com combustão a gasolina. Então o Proálcool vai incentivar essa produção. Só, galera, que nós vamos ter entre ali os anos 1990 já uma, digamos, oscilação de preços. Uma oscilação de preços. Como assim, professor? A diferença de preços entre o etanol e a gasolina, ela não estava ali tão vantajosa. Como vocês sabem, ou já devem ter ouvido falar, né, o etanol ele é um combustível que queima com mais facilidade. E ele também evapora mais facilmente. Por esse motivo, o rendimento dele no veículo é menor, né? A quantidade de quilômetros que um veículo faz com etanol é menor que a quantidade que ele faz com gasolina. Então, é por isso que para o etanol ganhar mercado, ele tem que ter ali uma margem de diferença de preço em relação à gasolina. Então, entre os anos 90 ali, nós vamos ter uma oscilação desses preços, onde a diferença não vai estar tão grande, e aí vamos ter ali uma pequena queda no consumo do etanol. Depois, no decorrer dos anos 90, nós vamos ter ali a Guerra do Golfo, mas principalmente nos anos 2000, a invasão ali do 2000 para frente, a invasão do Iraque e do Afeganistão, são fatores que vão também gerar uma certa crise ali no preço dos petróleos. Então é nesse contexto que o Brasil vai desenvolver aqui, ó, o carro flex, tá certo? É uma tecnologia nacional. Os carros que vão vir com combustão tanto a álcool quanto gasolina. E aí, essa produção do carro flex vai contribuir, vai ajudar a incentivar a produção do etanol, tá certo? Ok? Então, a produção do carro flex ela vai ser importante aí para a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. Tanto, minha gente, que o resultado dessas políticas de investimento é que hoje nós temos, dentro das cadeias produtivas agropecuárias do Brasil, o setor sucroalcooleiro, que é o da cana-de-açúcar, produção de açúcar e etanol, como mais bem estruturado, é o mais bem desenvolvido, tá certo? É importante lembrar também que a produção desse combustível, do etanol, ela traz um outro questionamento, tá certo? A produção de etanol, vou até colocar aqui, ela traz um outro questionamento. Que seria o quê, professor? Os impactos na agricultura. Como seriam esses impactos na agricultura? Eu vou colocar aqui, mais associados, entre parênteses aqui, ó, à produção de alimentos. Há esse questionamento porque a produção desses combustíveis acaba consumindo ali umas porções de terras que poderiam ser destinadas à produção de alimentos, ao desenvolvimento agrícola, e acabam sendo destinadas ali à produção de combustíveis, né? O que isso acaba impactando tanto na produção de alimentos como na questão de reforma agrária, porque a produção do etanol ela acaba exigindo o uso intensivo de grandes propriedades, tá certo? Então, esse ponto é um ponto que vale destacar. Beleza? Sendo assim, vamos para mais uma questão, vamos para a prática aí. Aquele mesmo processo, vou ler aqui e vou dar um tempinho de 1 minuto e meio para vocês responderem, tá certo? 1 minuto e meio. Olha aí. O uso de combustíveis está diretamente relacionado à sua origem. Então, ó, o uso de combustíveis relacionado à sua origem. Se é renovável ou não. No caso dos derivados do petróleo, então coloca aí, ó, marca aí, ó, derivados do petróleo e álcool de cana-de-açúcar,
essa diferenciação se caracteriza? Então, ele está falando aí de combustíveis renováveis e não renováveis, e essa diferenciação, pelo fato de ser renovável e não renovável, entre o petróleo e o etanol, está associado ao quê? Qual é a alternativa? Tempo para vocês. Vamos lá, gente. Muito bem, a Dulce colocou aí que seria a letra B, não é isso? A Adriana também. Bora lá, então. Quando a gente estava falando, né, na aula sobre a questão de fontes renováveis e não renováveis, a gente viu que o fator que justifica é exatamente o tempo de formação, não é isso? Não é que as fontes não renováveis não se renovam, né? Elas se renovam, ela tem um ciclo de formação, só que leva muito tempo. Então, o nosso poder de consumo é superior a esse ciclo de renovação, enquanto que as renováveis, o nome já diz, se renova rapidamente, e aí dá para atender ao ritmo de consumo. Então, a gente vai buscar justamente essa situação. A letra A diz o seguinte, ó, pelo tempo de reciclagem do combustíveis, não estamos nem falando de reciclagem. Então, aqui de cara já dava para você eliminar, tá certo? Letra C, pelo tempo gasto no processo de refinamento, não. Nós estamos falando de tempo de formação. Refinamento é processo industrial, então não entra nessa situação. D, pelo tempo de combustão, também não. Sempre que falar de fontes renováveis ou não, é tempo de formação. Então, combustão já está associado a consumo, é outra história. Letra E, pela quantidade de partículas lançadas no ar, essa questão de partículas lançadas no ar ou não, ela está associada aos fenômenos de poluição e não ao fato da classificação de ser renovável ou não. Portanto, seria de fato a alternativa B, pela diferença na escala de tempo de formação das fontes. Período geológico, ou seja, para o petróleo, nós temos a escala de tempo geológico, a escala de milhões de anos, a mesma escala de origem e formação da Terra. E para o etanol, é o ciclo anual, que é a produção agropecuária, ou seja, veio a safra ali da produção de cana-de-açúcar, nós vamos ter então ali a finalização dela e o início de uma nova produção. Então, é um ciclo de fato anual. Então, são esses fatores que vão classificar um como renovável e o outro como não renovável. Tranquilo? Muito bem. Vamos para frente. Questão de número 5. Vamos lá. Vamos colocar aí também o mesmo esquema. Vou colocar dessa vez só um minutinho para vocês, tá bom? Um minutinho aí é suficiente. Olha aí. O governo comemorou como vitória o resultado do leilão do pré-sal, com forte peso na Petrobras. O leilão do campo de Libra,
da Bacia de Campos, então ele está falando do Campo de Libra. Bacia de Campos. Foi o primeiro sob o novo regime de partilha do pré-sal, em que uma parte do petróleo extraído fica com a União. Sobre a exploração e geopolítica do petróleo no pré-sal, é correto afirmarmos. Então ele está falando do sistema de partilha, né? Onde nós temos ali o processo de exploração do pré-sal associado à empresa estatal, no caso a Petrobras, e às empresas de capital privado, tá certo? Então ele está falando do Campo de Libra, que foi leiloado recentemente. Qual seria aí a alternativa correta? 1 minuto para vocês. Vamos lá, gente. Pessoal, e aí? Olha aí, colocaram que alternativa e não conseguiram. Ficaram na dúvida dessa questão. Vamos lá, então. Galerinha, ó, a letra A diz o seguinte. Aliás, vamos pular A, vamos para demais. Letra B. A camada denominada de pré-sal compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros de rochas ígneas. Ó, esquece isso aqui, tá? A profundidade é de apenas 7 quilômetros, são 7.000 metros de profundidade, tá certo? E formação de petróleo está associada à rocha sedimentar e não à rocha ígnea, tá certo? São rochas sedimentares, ok? Então nem precisa continuar. Letra C, ela é chamada de pré-sal em razão da escala de tempo geológica. Não, não é em razão da escala de tempo geológica, tempo de formação. Pré-sal é em relação à sua posição com relação à camada de sais. A gente, né, conta essas camadas de baixo para cima, nós temos a camada pré-sal, em cima a camada de sal e a outra pós-sal, depois o leito oceânico. Então, pré-sal porque está antes da camada de sal, obviamente. Letra D. O consórcio vencedor é liderado pela Petrobras, que ficou com 70%, a anglo-holandesa Shell e a francesa Total, que ficou com 5% cada uma, e as estatais chinesas CNPC e Sinopec, com 10% de participação. Não é assim, tá certo? São realmente essas empresas que conseguiram o leiloamento, mas nós temos aqui, ó, a Petrobras, ela só ficou com 40% e não com 70%. E outro detalhe importante, a francesa Total e a anglo-holandesa Shell ficaram com 20% cada uma e não com 5%. E aí, sim, a CNPq, as duas chinesas, com 5% cada uma, tá certo? Então, 10%, aliás. Então, o fator errado aí das questões são justamente as porcentagens de divisão aí da exploração, certo? Letra A, ou letra E. A área leiloada hoje é a segunda maior reserva de petróleo já descoberta no Brasil. No Campo de Libra, podem ser retirados do fundo do mar mais de 8 a 12 bilhões de barris. A mesma fica atrás somente do Complexo Petrolífero de Santos. Na verdade, ela faz parte. O próprio texto da questão coloca, ó, que ela faz parte da Bacia de Santos. Beleza? Então, de fato, é a letra A. Olha aí, ó. O pré-sal é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. É exatamente isso, meus queridos. Beleza? Vamos para frente? Galera, voltando um pouco aí na questão do petróleo, lembram que eu falei para vocês que na década de 1940... Vamos lá.
1940, nós tivemos o desenvolvimento das estatais do petróleo. Diversos países começaram a criar estatais para poder refinar ali o petróleo. Olha aí aquela marca do governo de Vargas, né? O petróleo é nosso. Ele com as mãos ali, né, suja de petróleo. Então Vargas ele vai trazer, né, essa marca de criar uma estatal para explorar o petróleo brasileiro. Isso, obviamente, vai estar associado justamente às políticas que visavam diminuir a interferência das 7 irmãs, as empresas estrangeiras que exploravam o petróleo mundo afora. Olha aí, ó. Em outubro de 1953, através da Lei 2004, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, estabeleceu-se o monopólio estatal do petróleo e instituiu-se a Petrobras, uma empresa de capital aberto, ou seja, uma sociedade anônima. A estatal de economia mista tem o governo federal, União, como acionista majoritário. Então, isso fez parte das políticas dos anos 40 e 50, não só no Brasil, como em outros países, tá certo? Aí, um aspecto importante, né, como a gente fala muito dessa questão de preços de combustíveis, observem que, né, não é exatamente os postos de combustíveis, somente eles que são os grandes responsáveis pelo aumento do preço dos combustíveis. Perceba que entre os impostos nós temos aí o destaque para os impostos estaduais, ó, o ICMS. São esses impostos que comem uma boa quantidade da fatia do preço. E claro, as refinarias e, no caso do etanol, as usinas. Então, esses são os fatores. A carga tributária em cima do preço dos combustíveis é o que afeta diretamente nesses preços mais elevados, tá certo? Bom, sendo assim, vamos para a questão de número 6. Galerinha, eu vou dar também só um minutinho, tá bom? Vai ser coisinha rápida. Olha aí. Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional. A criação da Petrobras em 1953 representa uma vitória. Vai lá, gente. Um minutinho. Vamos lá, gente. Galerinha, e aí, ó? Lembram? Quando a gente falou dessas políticas ali, o que a gente citou? Qual era o principal objetivo? Rapidão para a gente arrematar a questão. O objetivo era reduzir as interferências externas na exploração do petróleo. Principalmente o contexto de quem? Das 7 irmãs, não é isso? Do petróleo. Então, consequentemente, isso é resultado de um projeto nacionalista. Daí a frase, o petróleo é nosso. Então, sem dúvida nenhuma, você marca aí letra B, ó. Elas representam uma vitória do projeto nacionalista de desenvolvimento econômico do Brasil, através do monopólio estatal do petróleo, que foi o que foi estabelecido, não é isso? Junto com a Petrobras. Tranquilo? Muito bem. Vamos aí para frente. Galerinha, para a gente fechar, nós vamos falar aqui rapidão de energia solar e eólica, tá certo? A energia solar, como vocês já sabem, é uma fonte energética que vem se ampliando, tá? Agora, recentemente, nós temos maiores investimentos em usinas, em parques, né, de produção de energia solar, mas ela teve uma disseminação maior de início com o uso particular, né, o uso residencial ou o uso empresarial. Uma das características dessa fonte é que ela
é considerado uma fonte limpa, não há emissão de gases, né? Porém, nós temos algumas desvantagens. Primeiramente, variação na quantidade produzida de acordo com a situação. A energia solar ela é muito positiva para países tropicais, como o nosso, né? Dá para aproveitar esse calorão, essa radiação solar, né, extrema que nós temos. Porém, a situação climática interfere. Período chuvoso, né? Nós temos uma queda da produção, a questão de neblina, né? Então, esses fatores climáticos do tempo atmosférico são fatores que interferem diretamente nessa produção. Segundo, locais de latitudes médias já dá um probleminha, porque nas áreas temperadas nós temos uma grande oscilação de temperatura ao longo do ano, principalmente durante o inverno, com as quedas bruscas de temperatura. Então, isso desfavorece. E um outro ponto são as formas de armazenamento, tá certo? Para armazenar energia solar, nós temos fontes pouco eficientes, principalmente a questão das baterias, uma durabilidade pouca. Então, a maioria das pessoas que usam energia solar, o que é produzido de excedente não se armazena, é jogado na rede pública, né? E aí há todo um trâmite associado a essa produção. Então, esse seria um dos fatores, tá certo? E as vantagens estão aqui, entre aquelas que eu falei. Não polui, tá certo? As centrais, o custo de instalação é caro, mas o de manutenção é mínimo, manutenção é mínima. Os painéis solares são cada dia mais potentes, ao mesmo tempo que seu custo vem decaindo. A gente tem tido aí uma maior popularização do acesso a essa fonte, então isso seriam pontos positivos. E no caso do Brasil, nosso caso, nós temos aí um grande potencial, isso é muito bom. Então está aí os países que se destacam no ranking de produção de energia solar, está ali a China e Estados Unidos em primeiro lugar, e o Brasil. Mas é importante que a gente perceba que o Brasil está nessa posição, tá certo? Mas é mais uma questão de investimentos. Em termos de potencial, pela nossa localização geográfica, o nosso potencial é espetacular para esse tipo de fonte. Beleza? Muito bem. Olha aí o mapa da energia solar no Brasil, nossa região, nosso Nordeste, perceba que está em um tom mais avermelhado, porque nós temos realmente um grande potencial. Nosso clima quente, né, isso, com grandes períodos, principalmente no sertão, que nós temos o fenômeno da seca, né? Então, os períodos quentes são longos, pegam a maior parte do ano, então isso traz um potencial enorme. Já na Amazônia, onde o clima já é mais úmido, mais chuvoso, mais nebulosidade, aqui na região sudeste, região serrana, clima mais frio, no próprio sul do Brasil, esse potencial já diminui. Então, aí já são as condições climáticas dessa região que interferem nesse fator, tá certo? Nós temos também o destaque da energia eólica, que vem crescendo também, né? Já tem maior participação na matriz energética do Brasil. E aí, obviamente, a energia eólica ela também é considerada uma energia limpa, né? Nós temos aqui os aerogeradores que captam a energia do vento, transformam em energia mecânica com o movimento das hélices, que a transforma em energia elétrica. Essa fonte também é considerada uma fonte limpa, né? Tem vantagens bacanas. Primeiro, é inesgotável. Tá certo? Não emite poluentes para a atmosfera, não gera gases do efeito estufa. Os parques eólicos são compatíveis com outras utilizações, ou seja, o solo, por exemplo, ele pode ser utilizado para agricultura, mesmo numa área, né, de parque eólico. Tá? A manutenção é pequena, tá certo? Não necessita de abastecimento de combustível e o tempo médio de amortização é de 6 meses. Então, em pouco tempo, dá para retirar o investimento feito. Mas nós temos alguns pontos negativos. Primeiro, assim como a solar, depende das condições climáticas. Então, dependendo do período, a velocidade dos ventos pode oscilar e isso interfere diretamente na produção. Segundo, o impacto visual, o impacto auditivo, que com o tempo aqueles aerogeradores eles geram barulho que incomoda, quem mora perto reclama disso. E a questão do comportamento das aves, né? A questão da migração das aves, isso atrapalha, né, a migração aí dos pássaros. Então, seria um ponto negativo ambientalmente falando, tá certo? Dessa fonte energética. Apesar disso, ela vem crescendo bastante. E com relação a esse impacto, principalmente o último, que é esse que a gente falou da questão das hélices, de estar atrapalhando ali a questão do movimento migratório das aves, tem um ponto positivo, gente. Já tem aí pré-lançado um novo aerogerador que não tem hélice, tá? Ele é só o poste e ele tem lá sensores que captam a vibração do vento. Então, esses aerogeradores estão em fase de teste e aí
pelo menos esse impacto ambiental gerado pelas hélices já seria resolvido. Então, seria um ponto positivo desse novo aerogerador. E aqui nós temos a capacidade energética aí gerada pelas fontes eólicas. Perceba que de 2005 para cá tem crescido bastante os investimentos no Brasil. As áreas litorâneas e o nosso Nordeste são áreas com grande potencial, como você observa aqui, devido à disponibilidade de ventos que nós temos nessas regiões. Sendo assim, vamos então aí para mais umas questões, tá certo? Olha aí, questão de número 7. Marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias renováveis. Olha aí, um minutinho para vocês. Muito bem, minha gente. E aí, qual é a alternativa que tem apenas fontes renováveis? Vamos lá, ó. Letra A, você já elimina petróleo. Letra B, gás natural, petróleo, nuclear. Tudo são fontes não renováveis. Letra C, ele coloca petróleo e gás natural, também não é. Letra D, eólica, hidrelétrica, solar e biomassa. Aqui sim, temos só fontes renováveis. Então, a alternativa correta, letra D. Galerinha, estamos caminhando para o final da nossa aula. E uma coisa que a gente não poderia deixar de retratar, importante sobre as fontes ambientais, fontes de energia, e no caso de Brasil, são os conflitos. Lembram que a gente falou desses conflitos que ocorrem no Brasil? Pois é. Então, no caso das hidrelétricas, nós temos uma série de protestos associados aos impactos ambientais e sociais. Essa imagem mostra um engenheiro da Eletrobras que foi agredido por um indígena, né, durante as palestras e construção da hidrelétrica do rio Xingu, de Belo Monte, que foi muito polêmica a sua construção. Né? A questão dos impactos ambientais, os alagamentos, áreas indígenas que tiveram que deixar de ser ocupadas, tiveram que ser desocupadas, e isso ocasionou essa série de protestos, né, associados às fontes energéticas. Então, isso é um ponto importante que pode ser cobrado nos vestibulares, os impactos ambientais e os conflitos gerados por esses impactos. Aqui está uma imagem da hidrelétrica de Belo Monte e, para a gente fechar, vamos aí para as questões finais. Tá aí o local em que ela se encontra, tá certo? A hidrelétrica de Belo Monte. E essas cidades aqui, ó, esses municípios, foram as cidades que foram atingidas pela barragem que foi formada, que explica lá aqueles eventos de protesto e a situação lá dos indígenas. Beleza? Vamos aí para a questão de número 8, tá certo? A questão de número 8 diz o seguinte: de todo o potencial hidrelétrico brasileiro, 258 mil megawatts de potência, 30% já foram aproveitados. Olha aí, o maior potencial disponível está na bacia amazônica, 100 mil megawatts, do qual menos de 1%, olha aí, menos de 1% foi aproveitado. A exploração de boa parte do potencial da bacia tem como fator restritivo. Eu não vou dar tempo para vocês, a gente vai comentar aqui essa junto com a outra, tá certo? Galera, um ponto importante. Quando a gente estuda hidrografia do Brasil, a gente fala muito que as hidrelétricas, né, são mais constantes, o maior potencial hidrelétrico aproveitado do Brasil é na região sudeste. Mas é importante que o maior potencial disponível é na Amazônia. Professor, mas a Amazônia não é uma bacia de planície? É. Isso é uma típica bacia de planície, os rios são planos, não tem tanto potencial de energia. Por que lá vai ter esse potencial tão grande
por causa dos afluentes. Os afluentes da margem direita do Amazonas, que são os que nascem na região centro-oeste, são afluentes que têm um grande potencial hidrelétrico, porque em sua maioria são rios de planalto. Então, por isso que a bacia amazônica tem esse grande potencial. E é óbvio, qual é o fator que dificulta, minha gente, a implantação dessas usinas? São os impactos ambientais. A gente viu ali os protestos das populações indígenas, das comunidades tradicionais da Amazônia. Então, na Amazônia, como a gente já sabe, nós temos ali uma grande presença de unidades de conservação, que tem a questão da fauna, que deve ser ali preservada, a questão da flora, as terras indígenas e em vários pontos da bacia. Então, a floresta em si, ela é uma área de preservação que dificulta ali a implantação dessas obras, pelo impacto ambiental que elas causam. É importante frisar isso. E para a gente fechar, olha aí, sobre a infraestrutura do setor energético no Brasil e particularmente, olha aí, no estado do Paraná, particularmente lá. É correto afirmar que, letra A, devido à rica hidrografia amazônica, as maiores hidrelétricas brasileiras estão situadas na região norte, sendo esta região a região que mais contribui com a geração de hidroeletricidade. Ela é a que mais contribui? Não. A que mais contribui é a região sudeste. O maior potencial hidrelétrico instalado é lá. Letra B. A hidrelétrica de Itaipu é um empreendimento binacional, mas o Brasil consome um percentual maior da energia gerada, se comparado com o Paraguai. É exatamente isso. Foi o que a gente viu. Lembra quando eu falei da hidrelétrica do Paraguai? Pois é. Da hidrelétrica de Itaipu? Pois é. A gente viu que a demanda energética do Paraguai é bem menor que a brasileira. Então, o Brasil consome a maior parte e compra do Paraguai o excedente a preço de custo. Tranquilo? Meus queridos, espero demais ter contribuído com vocês e a gente se vê na próxima aí. Valeu? Tchau, tchau.